Então estamos no ar, galera. Boa tarde para você que está me acompanhando. Hoje nós vamos dar início ao nosso treinamento em casa. E hoje, na ficha, como você já viu aí no título, é a ficha de treinamento intensivo para trabalhar peitoral e tríceps. Nessa sequência, eu fiz uma sequência de 4 fichas, onde a gente tem aí voltado justamente mais para o público masculino, mas nada impede das mulheres que queiram fazer essa ficha com mais ênfase em membros superiores, certo? Então eu dediquei porque há essa demanda dos meus alunos pedirem também aí a ficha de mais membro superior. Então a gente vai fazer nesse exercício, nessa sequência, justamente o treino. Hoje, na ficha de hoje, vai ser os grupamentos peito e tríceps, certo? Naturalmente vai trabalhar um pouquinho do ombro, mas eu dividi essa ficha em 4 dias, que seria A, B, C, D. Ou então você pode fazer também de 2 em 2, tendo em vista que essa ficha é uma ficha de 30 minutos. Então você pode fazer, por exemplo, a ficha A e a ficha B num dia, e a ficha C e a ficha D no outro dia, ou de acordo com o que você preferir. Então você pode pegar e fazer 1 hora de treinamento, justamente A e B, e C e D. Ou então fazer A e C, B e D, não tem problema também. Desde que você não pule uma das fichas, certo? Então, 4 treinamentos, sendo na ficha de hoje, peito e tríceps, certo? Na ficha B, nós vamos trabalhar aí costas e bíceps. Na ficha C, nós já vamos trabalhar justamente ombros, trapézio e lombar. E na ficha D, vamos trabalhar somente perna, beleza? Então, hoje, a primeira ficha de treinamento, peito e tríceps. Galera, quero ressaltar só um detalhe, você que está acompanhando aí. Esse treinamento ele é direcionado justamente para um nível mais elevado. Então, se você está começando agora a fazer os exercícios em casa, essa não é a ficha para você, correto? Essa ficha é para quem já treina, para quem já faz musculação e quer fazer o treino em casa, ou para quem está viajando e precisa treinar em casa, ou muitas vezes aquele que já malhou e quer retornar aos exercícios, mas já tem consciência corporal e já sabe treinar, já tem maturidade para isso. Então, essa não é a ficha de iniciantes. A ficha de iniciantes é outra ficha, como vocês já têm acesso aí, beleza? Então, acompanhem comigo. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 exercícios mais focados para o peitoral e 4 exercícios para trabalhar o tríceps, sem uso de nenhum aparelho. Vamos precisar apenas de cadeira e um colchonete mesmo, para você poder executar o movimento, beleza? E a outra observação que eu trago para vocês é o seguinte. Se você vai fazer um movimento, faça concentrado, dentro do seu melhor. Coloque aí, ou durante, você pode fazer a ficha toda acompanhada por mim, que eu executo ela toda do início ao fim. Ou então você pode também fazer a ficha identificando os movimentos, pega a ficha com os exercícios, que eu vou deixar disponível também. Em anexo vai ter a ficha com os exercícios para você baixar e olhar qual que é qual. E faça o seu melhor. Se você quiser fazer 2 séries de cada exercício, 2 séries de X repetições, ou 3 séries, ou 4 séries, eu explico isso mais durante o treino. Então você pode também ter esse tipo de interação, tá? Então fica à vontade, fica de acordo com o que você sentir bem, que a sua musculatura, que o seu trabalho vai ser muito bem aproveitado, beleza? E faça realmente com responsabilidade, com cuidado, utilize implementos firmes. No caso aí no vídeo vocês vão ver que eu vou utilizar apenas um sofá e uma cadeira, que é muito simples, toda casa tem, pelo menos a gente espera, mas use cadeiras firmes, tá, galera? Então faça um movimento bem tranquilo. Nas outras fichas eu tenho também interação com exercícios com strap, corda de TRX, elásticos, mas aí eu vou deixar para demonstrar justamente nas outras fichas, que aí vai ser específico para esse público que tem esses acessórios. Então essa ficha de hoje é para você que não tem nenhum acessório e quer fazer o treino de peito e tríceps em casa, beleza? Então vamos lá, acompanhe aí, vamos começar os exercícios. E um último detalhe que eu não quero deixar de falar também, sobre a pausa, tá? Então se você vai começar a fazer o movimento agora, pode dar uma pausa maior aí de 40, 60 segundos, de acordo com a necessidade. Vocês vão ver que durante os exercícios, a minha pausa é média de 30 segundos, 40 segundos, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Eu vou muito no feeling, tá, galera? Então, essa ficha foi eu executando ela no meu melhor, beleza? Então, eu convido você também a fazer o seu melhor. E vamos lá, bora pro vídeo. Cola comigo aí e vamos lá, ó.
Então vamos lá, galera, vamos começar aqui a nossa aula. É o primeiro exercício do treino em casa. Como eu falei, a ficha que nós vamos fazer agora é a ficha de peito, exercícios para o peitoral e para o tríceps. O primeiro exercício que vocês podem ver aí a execução é a flexão de braços com os braços abertos. Nessa flexão de braço com o braço aberto, você vai posicionar as suas mãos paralelas num ângulo de 90 graus com o seu próprio ombro, correto? Isso daí, galera, vai caracterizar o movimento de flexão aberta. Quando a gente também vai fazer hoje a ficha de flexão de braços fechadas, e aí no caso da ficha da flexão fechada, você vai ter os braços bem próximos na linha do tronco, tá? Então na imagem, na hora que for mostrar o exercício, vocês vão observar. E naturalmente, o treino em casa, ele exige e ele requer que você tenha naturalmente uma tranquilidade maior. Você já tem que ter uma experiência para poder executá-lo. Aqueles que são meus alunos, aqueles que já treinaram comigo, sabem que eu sempre enfatizo isso, mas a intenção é que você faça o movimento já uma vez que você já tem experiência. Mas eu vou demonstrar para vocês também, tenho a possibilidade do movimento da flexão de braço ser feita de uma forma mais simples. Na primeira vez eu fiz aí com as pernas, os dois pés no chão, as pernas abertas. E agora eu estou colocando aí o movimento, como vocês podem ver, com as duas pernas em um ponto de apoio só. Então eu apoio uma perna em cima da outra. Neste caso fica um pouco mais difícil, um pouco mais pesado. E aí vocês, não sei se vocês estão contando as repetições, mas vocês vão observar o seguinte, que durante a execução eu coloco o máximo de repetições que eu consigo fazer. Nessa demonstração aí eu filmei um próprio treino, eu filmei eu fazendo o meu melhor, fazendo o que eu consigo fazer. E olha que eu já tenho prática da musculação, tenho muitos anos de treinamento e senti dificuldade, naturalmente por ser mais pesado também. Para quem não sabe, eu peso na faixa de 90, 91 quilos. E agora a terceira execução, a terceira sequência, onde eu já faço, onde o movimento será feito aí de forma mais fácil com o joelho no chão. Então, os joelhos apoiados, ao invés de ser com a perna esticada e o pé no chão, colocando dessa forma o joelho no chão, o movimento já fica bem mais fácil, bem mais tranquilo de ser executado. Beleza? Essa narração detalhada dos exercícios vai ser legal para você entender de forma completa. Naturalmente, também eu vou fazer uma versão resumida, só mostrando quais são os exercícios, para aqueles que já são mais experientes. Agora observem a flexão de braço fechado. Então eu fiz 3 séries dela aberta, agora fechada. Ó. O braço, a mão está na direção do ombro. Na frente, lá na frente, vocês vão ver mais no final da ficha, que tem um exercício de tríceps que é parecido com esse movimento. Mas observa, aí a flexão, o cotovelo vai lá atrás das costas. Ó. Desce completamente e sobe. Na hora que sobe, empurra e contrai o peitoral. Então esse movimento ele é muito importante. Precisa ser feito com bastante detalhe para não errar, beleza, galera? Então, tá aí a primeira sequência da flexão de braços fechada. É o nosso segundo exercício de peitoral, tá? Você pode naturalmente fazer essa ficha enquanto você acompanha, você treinar junto comigo. A pausa que eu tô dando entre uma série e outra é de aproximadamente aí 30 segundos, beleza? 25, 30 segundos. Como treino em casa você não consegue colocar muito mais peso do que o seu próprio peso corporal, fica difícil. Se você descansar muito tempo, você não vai sentir o esforço necessário. Mas vocês podem ver aí que no vídeo eu fiquei bastante cansado. Antes de começar, dei uma alongada, dei uma girada nos braços e vamos para a segunda série, que é agora flexão de braços fechada. Essa pausa ela pode ser respeitada de acordo com a sua necessidade. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Então faça a pausa de acordo com o que você aguenta, de acordo com o seu condicionamento. Assim como a quantidade de repetições. Igual eu disse, eu fiz o meu melhor. Vocês vão observar aí na média de 8 repetições, 10 repetições, também devido ao meu peso, tá? Para quem é mais pesado, fica nessa faixa mesmo. E para quem é mais leve, é bem mais fácil fazer mais repetições. Eu lembro quando eu pesava 75, 80 quilos, antes de ganhar mais massa magra, eu conseguia fazer tranquilamente 20, 25 flexões de braço. Hoje eu não passo de 15, 18. Isso na primeira série, né?
Na segunda, a gente já perde aí numa média de 3, 4 repetições a menos, tá? Sempre fazendo alongamento, isso é uma mania que eu tenho realmente, eu gosto de me alongar. Gosto de fazer um movimento bem concentrado, bem focado. E agora vamos partir para a terceira. Nessa terceira sequência vocês vão observar que eu vou fazer já com o joelho apoiado, justamente para demonstrar um nível de facilidade a mais no movimento, tá? Para quem já está mais cansado ou para você que está começando agora, pode fazer com o joelho apoiado. E aí o mesmo movimento. O cotovelo, galera, ele vai bem próximo do corpo, tá? O cotovelo vai passar colado com a cintura, beleza? E vai com o peito lá no chão. E essa é a flexão de braços fechada. Bacana? Então vamos agora para a recuperação para o próximo exercício. O próximo movimento que a gente vai fazer agora vai ser um movimento muito parecido com essa flexão de braços fechado. Vocês vão observar aí como eu estou demonstrando na palma da mão. Uma mão vai ficar bem próxima à outra, o que a gente chama de posição triangular. E essa palma da mão bem fechada, você vai colocar ela apoiada numa quina, numa cadeira e vai fazer a flexão. É importante que esse movimento seja inclinado para que você consiga direcionar mais para a parte inferior do seu peitoral. Então, na hora que você faz o movimento, você simplesmente contrai mais a parte de baixo do peito. É um exercício que força bastante. Tem que tomar bastante cuidado, né, galera? Também para quem não tem costume aí. Com as mãos, tá? Vocês vão ver em um exercício mais para frente aí, eu fazendo alongamento do punho, do pulso, porque realmente tem uma demanda muito grande, né? Então, respeitando a pausa, respeitando seus limites, fazer o melhor possível, tá? Então, nesses movimentos que a gente faz com o peso do corpo, com o peso livre, você tem que ter uma resistência de tendão, de ligamento, de articulação muito boa. Então, vocês veem aí, por exemplo, que eu estou sofrendo um pouco para demonstrar os exercícios, porque eu estou acostumado realmente a treinar com máquinas. Mas já treinei muito quando era mais jovem, com o próprio peso do corpo, foi aonde eu comecei também com os exercícios. E aí a gente segue, tá? Vocês podem observar que eu estou utilizando uma cadeira, mas poderia estar fazendo também aí no sofá. Eu não quis demonstrar esse exercício fazendo no sofá, porque aqui a posição ficou melhor para o enquadramento da câmera, tá? Então, poderia ser feito aí num sofá ou num puff, num plano elevado, desde que você desça e justamente force o seu peitoral, beleza? Então aí, mais uma série, vocês veem que nessa daí eu não consegui passar de 8 repetições. Um exercício realmente fadigante, já é o terceiro exercício de peitoral que a gente faz. E vamos nessa, vamos focados, beleza? Respiração, sempre tranquilo. E agora vocês vão observar, eu já vou fazer aí o movimento apoiado agora com a mão mais na quina, né, da cadeira. Então eu peguei uma postura que ficou mais confortável para mim. E aí, galera, vocês vão observar que nessa sequência, nesse exercício, eu fiz 4 séries. Então, o recomendado, normalmente eu peço que os alunos façam 3 séries de cada um dos exercícios. Mas eu gostei muito desse exercício, eu senti muito bem com ele. E com isso, eu preferi fazer 4 séries dele. Até porque eu já sabia que o próximo exercício que viria, que é justamente o mergulho, é um exercício que eu tenho muita dificuldade. Então eu já entrei fazendo mais séries desse exercício. Naturalmente, para aqueles atletas já mais experientes, aqueles alunos experientes, a gente deixa à vontade. O exercício que você tem mais afinidade, você pode fazer tranquilamente 4, 5 séries, não tem problema. E o que você tem menos afinidade, você faz aí 2 séries, tá? Como vocês podem observar, nessa última série eu já fiz aí com o apoio do joelho, certo? Então, fazendo o mesmo movimento, a contração, pensando sempre no peitoral, elevando o corpo e fazendo todo o movimento, tá? Mas voltando a esse raciocínio de fazer mais ou menos séries, se você está começando, é o seu primeiro dia no treinamento, faça aí 2 séries de cada um dos exercícios, depois 2 sequências, né? Depois você vai melhorando, tá ok? À medida que você vai melhorando, você vai ficando mais condicionado, você vai tendo a possibilidade de fazer essas escolhas. E agora eu vou executar e demonstrar para vocês o mergulho. Eu confesso que esse exercício é um exercício que eu tenho bastante dificuldade, devido ao meu peso, inclusive. Vocês observam aí
A sequência do mergulho completa é ida e volta, igual eu estou fazendo agora. Ó. Eu fui, mergulhei, subi e agora eu voltei para trás. Olha só. Mergulhei, sem encostar o cotovelo no chão, subi, contrai o peito, volta e usa o ombro para subir. Só que é muito difícil. Pode ser feito então simplesmente subiu, mergulhou e aí já joga o corpo para trás, tá? Então, ó, aí vocês já veem que eu já perdi a força, já morri na primeira. É um exercício que força muito a articulação do pulso, principalmente, mas é um movimento que deve ser feito com bastante cautela. E agora, após a pausa, nós vamos para a segunda sequência do movimento, do mergulho. Na primeira série, eu consegui executar umas 3 repetições, fazendo o mergulho completo ida e volta. Já na segunda, eu senti muito cansado, muita fadiga no ombro, principalmente, devido ao meu peso, eu não consegui fazer aí de volta. Então eu fiz só o mergulho parcial, que você mergulha e já volta para a postura. Tá? Então observem aí, faz o mergulho, desce, sem encostar o cotovelo no chão e já sobe. Exercício muito, que ativa muito o peitoral, o ombro e o tríceps, beleza? Essa daí já foi a segunda sequência. Vocês vão observar o desgaste e observem também como que a musculatura já aparece mais justamente pelo fato do esforço. Então, da primeira para a segunda série, vocês já vão observar essa diferença, tá? Deu uma alongada, deu uma respirada para preparar agora. Esse foi o terceiro exercício de peitoral e vamos agora para o quarto exercício. No quarto exercício, nós vamos trabalhar aí já agora a flexão de peito profunda, né? Flexão de tronco, flexão de peitoral, que é um movimento que parece com os supinos, né? Um movimento bem semelhante. Porém, agora eu vou fazer com apoio. Então, o apoio aí, neste caso, eu vou utilizar as cadeiras aqui da minha casa para poder descer mais, para ter um alongamento maior das fibras do peitoral. Esse exercício em particular eu não recomendo se você não tem prática, certo? É um movimento muito mais difícil. O conforto da postura é um pouco maior, mas ele é um movimento que demanda muita ativação do peitoral. Utilizei ele por último, descendo com tranquilidade e subindo. São menos repetições, naturalmente, mas o conforto articular que eu senti por já ter experiência com prática de musculação, com halteres, com peso, foi bem maior, beleza? Então esse aí é justamente o exercício de flexão. E aí vocês podem observar o cansaço, né? Estou mostrando para vocês justamente como que está difícil fazer um movimento pesado, não é um movimento simples, um movimento que demanda de bastante consciência corporal. O suor vai descendo, mas é justamente o que mostra o esforço. Isso, para quem tem muita prática de musculação, essa ficha vai ser justamente direcionada para quem quer fazer exercícios em casa, tá, galera? Mas, naturalmente, essa é a ficha de treino em casa avançada, certo? A ficha de treino em casa para iniciantes é outro treinamento, como vocês já viram aí também que estava disponível, beleza? Vamos para a segunda sequência agora. Estamos fazendo juntos, naturalmente. Você pode descansar mais ou descansar menos, basta dar aí a pausa no vídeo. Recomendo que você tome água. Em diversos momentos aí eu parei para poder fazer a hidratação, normalmente entre um exercício e outro, mas não estou evidenciando isso no vídeo. Mas cabe a você saber que você precisa também se hidratar e ficar à vontade, tá? Aí realmente, mais a segunda série, como vocês podem ver, peitoral já estava realmente pegando bastante. Particularmente eu estou fazendo a gravação do áudio um dia após a gravação do vídeo que eu estou falando aqui para vocês, e eu estou sentindo realmente o peitoral, aquela fisgadinha muscular, que é aquela dor gostosa de quem treinou e que o treino foi eficiente, tá? Mas levando a sério, fazendo um treino com seriedade. Tomar bastante cuidado aí, neste caso eu apoiei as cadeiras entre o sofá e o armário, entre o meu aparador. Então as cadeiras aqui de casa são bem firmes. Eu não recomendo que você faça esse movimento com bancos, segurando em banquinhos não, porque o banquinho ele fica muito instável, ele pode virar e se ele virar você pode ter uma lesão séria no ombro, você pode machucar feio. Então exercícios em casa tem essa desvantagem, muitas vezes os implementos que nós usamos não são adequados, então você tem que ter muito cuidado com relação aos implementos que você vai utilizar, certo? Então aí a flexão nas cadeiras, a última série, o último exercício de peitoral. Vocês podem observar aí que eu vou até a falha.
Joia. Agora nós vamos passar para o tríceps, tá, galera? E o tríceps, eu utilizei o tríceps mergulho também, que é feito, pode ser em uma cadeira, em um plano elevado, um puff. E aqui no caso do tríceps mergulho, subindo e descendo, contração máxima, ativação máxima do tríceps na subida. Eu desço sem perder o controle da articulação do ombro. E aqui eu estou demonstrando a primeira sequência com o pé no chão, tá? Pode ser com as pernas esticadas, aí vai de cada um. Naturalmente, por já ter feito umas sequências de peitoral, já estou com o tríceps mais cansado. E uma observação, na primeira sequência eu achei que a largura da cadeira aqui de casa estava pequena. Eu senti um desconforto no ombro, então eu aumentei a largura usando uma segunda cadeira. E agora eu vou fazer a segunda sequência com os pés num plano elevado também. Eu consegui afastar mais uma mão da outra por ter duas cadeiras. Lembrando novamente que a cadeira aqui de casa é uma cadeira firme, utilizei com bastante tranquilidade. E que você deve ter bastante cuidado com esses implementos que você usa para evitar algum acidente, evitar alguma lesão, tá, galera? Treino em casa é sempre muito complicado, muito complexo. Então, se é a primeira vez que você faz, não vá com tudo, não coloque muita força, não tente fazer exercícios difíceis. E aí eu coloco o colchonete agora porque eu não queria, naturalmente estava muito suado, não queria ir sujar ou molhar a minha cadeira de suor, certo? Então, segunda sequência eu já fiz com o pé em cima do sofá e agora a terceira sequência eu vou fazer novamente com os pés no chão, tá? Então, você vai adaptando, você vai sentindo de acordo com a sua progressão no treinamento o que você é capaz ou não de fazer, beleza? Então essa autonomia você tem que ter. Aqui é a sugestão de exercícios em casa, mas quem vai saber a forma correta, como fazer, o que fazer, o melhor momento, o tempo da pausa é o seu organismo. E você, à medida que você vai aprendendo a treinar, fica mais fácil de você identificar esses fatores. Você consegue naturalmente fazer uma leitura do seu condicionamento, do seu esforço. Então, se você sentir bem com uma série, com duas, com três, com quatro, você que vai fazer. Quantas você sentir bem, de acordo com o dia, de acordo com o condicionamento. E aí, então, a terceira sequência do tríceps mergulho, tá? Exercício que trabalha tríceps, ombro e peitoral. Aqui, no caso, pega mais o tríceps. E cada um dos exercícios, eu não consigo em casa trabalhar isoladamente, igual eu conseguiria numa academia. Mas a gente vai fazendo na medida do possível para trabalhar os três grupamentos, beleza? Agora, o segundo exercício de tríceps já vai ser o tríceps no chão. Então vocês podem observar, parece muito com a flexão de tronco, que é para o peitoral, com os braços fechados. E aqui vocês veem que eu fiz 2 repetições apenas com a perna estendida, por sentir muito pesado, eu não consegui. E aí já na sequência eu fiz com o joelho flexionado, eu coloquei o joelho no chão e comecei novamente. Então a gente faz aí a sequência, estica o braço, eu vou até repetir para vocês observarem o replay do movimento, olha só. Porque realmente eu senti bastante dificuldade, então vamos fazer novamente o movimento, tá? Então observem só, nas 2 tentativas eu fiz com as pernas esticadas, estendidas e desci, ó, contração do tríceps, fui e voltei, jogando o peso todo para a força do braço, e eu não consegui na segunda, e então já faço naturalmente com o joelho dobrado. Vocês vão ver que na sequência desse exercício eu já estava fadigado, então não estava tendo muita força no braço mais, e aí eu vou dar sequência desse exercício, que é o mesmo movimento, porém de forma mais fácil, que pode ser feito na parede. Aqui, se somar, eu fiz uma repetição e meia com a perna estendida e mais 2 repetições com o joelho flexionado, com a perna com o joelho no chão. E eu já vou passar exatamente para o movimento da parede, porque ficou realmente pesado para mim com o peso que eu tenho e não ter costume de fazer os exercícios em casa com tanta frequência. Então, agora vocês podem ver o mesmo movimento sendo feito, porém na parede, inclinando o corpo, joga e aí você faz a extensão do braço, extensão do cotovelo. Ele parece muito com o movimento de tríceps testa que a gente usa muito nas academias. Então, sempre jogando para cima dos tríceps, tá, galera? Tenta deixar o peitoral e o ombro um pouco menos ativos nesse movimento. E aí você vai sentir realmente a dificuldade para a execução. Muita concentração. E aí, na hora que eu
acabei de executar o movimento, o suor, né, tava muito, começou a colorir a tinta da parede, mas nenhum problema. Lá, as mãos estavam limpas e deu para continuar. Então, tirei a aliança porque observei que estava riscando a parede na hora do movimento. E isso daí não é muito bom, né? Eu dei sorte aí que a patroa não percebeu isso, senão ia falar na minha cabeça. Mas vamos lá na sequência. Tríceps na parede. E aí, contração máxima e volto. Isso, movimento que tem que ter bastante tranquilidade. Eu não deixo o cotovelo encostar na parede, tá? E eu faço o movimento aí usando o máximo de foco em cima dos braços, tá? Essa aí é a nosso segundo exercício de tríceps, beleza? Agora vamos para o terceiro exercício de tríceps. Eu vou fazer um movimento parecido com o tríceps crossover que a gente vê nas academias. Todos os movimentos são muito parecidos, tá, galera? Quando a gente faz os exercícios em casa, eles são muito parecidos. Então aqui eu tento fazer simulando um movimento de tríceps, como se eu estivesse fazendo uma polia, uma corda. Então vocês vão observando aí que eu vou ajustando a postura do corpo à medida que eu vou fazendo o exercício, para tentar forçar a musculatura de uma forma diferente. São muito semelhantes, mas na hora da execução, durante o movimento, você consegue perceber sim a diferença de fazer um movimento e outro, tá? Então, para uma pessoa leiga, para alguém que nunca treinou em casa, pode parecer que é tudo flexão com o braço fechado, mas não é. Na hora que você vai fazer, você percebe. E naturalmente, se eu fosse fazer 10 séries de flexão de braço e 10 séries de tríceps na parede, já estaria de bom tamanho. Aqui, por realmente vontade de variar nos exercícios e para demonstrar para vocês mais opções, aí a gente coloca o movimento. Aqui vocês veem que eu já dei uma flexionada no joelho para adaptar melhor o movimento e estou utilizando o máximo possível para fazer, tá? E aí, como eu ia dizendo, você pode fazer aí 3, 4, 6 séries. O exercício você gosta mais de fazer 6 séries e fazer mais um exercício, que seria a segunda variação do músculo, para conseguir o resultado, tá? Então aí é o tríceps na cadeira. Lembrando da cadeira apoiada para não ter problema dela escorregar, para não ter problema e para evitar acidentes. E aqui no final eu trouxe depois por último, eu dei uma respirada, tomei uma água, mas tinha ficado faltando um exercício, por isso vocês vão ver até o que eu estou agora de chinelo, que eu peguei um implemento que seria um banco que tenho aqui em casa. Esse banco deve pesar na faixa de uns 6, 7 quilos. E eu fiz equivalente aqui a um tríceps francês, que é você fazer a extensão de cotovelo com o braço totalmente elevado. Então, esse tríceps francês, eu fiz aí ajoelhado para não dar uma pancada com esse banco aí no teto aqui de casa. É um teto rebaixado, então tem que tomar bastante cuidado. Em pé não daria, tomar bastante cuidado para não bater o banco também, não quebrar a casa, tá, gente? Não bater esse banco aí na televisão. Já pensou que problema, hein? Ia ser um prejuízo. Então, bastante cautela nos movimentos. Bastante cuidado com os movimentos dos exercícios em casa. Tem que ser feito por alguém já experiente, justamente para não ter esses problemas, tá? Então aí foi a primeira série do tríceps francês. Ele é um movimento unilateral. Então você faz com um braço de cada vez. Aqui, como vocês observam, eu comecei a fazer uma palpação do banco para saber, porque na hora que eu estava executando, eu percebi que tinha uma ferpa. E o banco, na hora que encostou em mim, deu uma beliscada nas costas, então já estava observando aí para ver qual era o melhor lado para executar o movimento. Então são cuidados que a gente tem que ter. Como eu disse, eu poder não utilizar bancos ou suportes que sejam muito flexíveis, que não aguentem o seu peso, não utilizar também de movimentos que possam arriscar a sua integridade, a integridade da sua articulação, fazer malabarismo em casa, né, gente? Não é isso o nosso intuito, é fazer um movimento, sim, consciente, um treino tranquilo. E aí vocês vão observar, esse já é o último exercício do nosso treino, tríceps francês com o banco. Então eu fiz 4 movimentos de peitoral e fazendo agora 4 movimentos para o tríceps, tá? Então todos esses detalhes, todos esses movimentos totalmente controlados, beleza? Vamos aí, unilateral, subiu, desceu, isso. O tríceps francês é um movimento que você vai realmente perceber que ele demanda de uma concentração maior, tá? E aqui no caso você pode fazer com uma sacola com pesos
com outras formas de conseguir esse peso aí para fazer o implemento, tá? Então foram os 4 exercícios. Alguns eu fiz mais sérios, alguns eu fiz menos sérios. Então aí em casa você fica à vontade, tá? Para controlar isso. E agora mostrando para vocês realmente o resultado do treinamento ao mais de perto. Vocês veem que eu fiquei bem cansado, bem suado. Um movimento que demandou bastante da concentração para conseguir. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da ficha em casa. Então é isso aí, galera. Como vocês puderam ver, a ficha foi com uma demanda bacana. Tivemos aí justamente uma ficha mais centrada, peito e tríceps. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar, de trazer para mim essa dúvida. Sempre indico, não faça atividade sem o suporte do profissional. Aqui essa ficha é para quem já está num nível mais avançado, que já quer treinar em casa. Mas não deixe de ter o suporte do profissional, beleza? Então agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final, você que chegou até aqui. E acompanhe comigo o restante dos vídeos, o restante da rotina de treinamentos, porque esse é apenas o começo. Lembrando que essa é a ficha número 1, a ficha A de uma sequência de 4 fichas de treinamento, beleza? E agora acompanhe comigo que nós vamos para mais um, que é a ficha B, a ficha número 2, onde vamos trabalhar costas e bíceps, beleza? Valeu, até lá, tchau, tchau!